E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo esclarecendo dúvidas dos nossos alunos, tá bom? Essa dúvida é uma dúvida das turmas de primeiro ano do ensino médio, tá? E se refere à oitava questão do material de revisão, do nosso primeiro material, tá? Então, se você teve dúvida aí nessa questão, bora ver a resolução dela, certo? Olha o que ele diz aqui, ó. Suponha que, após T dias de observação, a população de uma cultura de bactérias é dada pela expressão P de T igual a P0 vezes 2 elevado a 0,05T, na qual P0 é a população inicial da cultura, ou seja, a população no instante T igual a 0. Eu quero saber quantos dias serão necessários para que a população dessa cultura seja o quádruplo da inicial. Ou seja, eu quero saber qual o valor de T para que o valor da população saia de P0 e vá para 4 vezes P0, que é o quádruplo da população inicial. Veja aqui, ó, P0 é a população inicial e eu quero saber em que momento eu vou chegar a 4 vezes essa população inicial, a 4 vezes esse P0, tá certo? Então, o que a gente pode concluir após a leitura desse enunciado? Eu posso concluir que a população, em função do tempo, é P0 vezes 2 elevado a 0,05T, e eu posso também concluir que o que ele quer que eu determine aqui é um momento onde a população vai atingir o quádruplo da população inicial, ou seja, um momento T, onde eu vou ter uma população 4 vezes P0. Então, se a gente notar bem, essa expressão de cima é o valor de P de T. E essa de baixo também é o valor de P de T. Como P de T é igual a P de T, esses dois valores aqui só podem ser iguais. Então, eu igualo eles. Eu digo que 4 vezes P0 é P0 vezes 2 elevado a 0,05T. Por quê? Porque esse valor aqui da esquerda é P de T e esse valor da direita também é P de T. Como P de T é igual a P de T, então 4P0 é igual a P0 vezes 2 elevado a 0,05T. Tá legal? Tenho uma igualdade e tenho um mesmo valor dos dois lados. Ó. Perceba que eu tenho P de 0 de um lado, P de 0 do outro. Eu posso cancelar o P0 de um lado, P0 do outro. Cortando o P0 de um lado, P0 do outro, o que me sobrou? Sobrou aqui, ó, 4 igual a 2 elevado a 0,05T, certo? Só que tem um detalhe, potências, para a gente trabalhar as propriedades, é necessário que a gente iguale as bases, tá? Então, precisa igualar as bases das potências aqui, ó. A ideia é você sempre transformar a maior base para a menor. Na maioria das vezes, esse é o melhor caminho, tá? Então, eu posso dizer que o 4 é 2 vezes 2, ou melhor, posso dizer que o 4 é 2 ao quadrado. E aí, esse 4 sendo transformado em 2 ao quadrado, ó, você percebe que as bases foram igualadas. Bom, se eu tenho uma igualdade de potências e as bases são iguais, eu posso também cancelar essas bases. Ó. Corta a base 2 de um lado, corta a base 2 do outro, e vai sobrar o quê? Que 2 é igual a 0,05T ou que 0,05T é igual a 2, certo? Como eu quero saber a quantidade de dias, como eu quero saber o valor desse T, o 0,05 que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Então, eu vou ter 2 dividido por 0,05. Para facilitar um pouco a história, o que é que eu posso fazer? Ó? Volto 2 casas decimais no número de baixo e volto 2 casas decimais no de cima, tá? Então, 2 dividido por 0,05 é a mesma coisa que 200 dividido por 5. Porque, ó, no de cima eu volto 2 casas com a vírgula e no de baixo eu volto 2 casas com a vírgula também. Fiz a mesma alteração em cima e embaixo, não alterou o resultado.
E agora eu tenho uma divisão mais fácil, que é 200 dividido por 5, ou 40. Como esse 40 é o valor de t, ó, e observe, ele está sendo medido em dias, então vai levar 40 dias. Ele perguntou aqui quantos dias serão necessários. Serão necessários 40 dias. Eu encontro a minha resposta bem aqui, ó, na alternativa C, tá bom? Então, mais uma questãozinha aí de dúvidas de vocês, que a gente resolve de uma maneira bem simples, que eu acredito que vocês tenham compreendido essa resolução, tá? Mas se por um acaso tiver dúvida, coloca aí a dúvida de vocês nos comentários e a gente tenta esclarecer isso, tá bom? Continuem mandando as dúvidas de vocês e muito obrigado por continuarem a assistir os nossos vídeos. Valeu! Cabulosa como essa, sem o uso da calculadora. E aí, minha gente, a dica é muito simples, tá? Aqui você vai fazer uso de um negócio chamado notação científica. Eu tenho certeza que você já estudou no ensino médio, tá? A notação científica, ela serve para simplificar todos os números que a gente pode criar, né? Na verdade, a gente vai transformar todo e qualquer número em um valor entre 1 e 10, que pode ser 1, mas não pode ser 10, vezes uma potência de 10, tá? Então, a ideia é transformar todo e qualquer número nesse formato aqui, que fica um formato mais simples e, portanto, mais fácil para o número. Em um valor entre 1 e 10, que pode ser 1, mas não pode ser 10, vezes uma potência de 10, onde nós temos uma curiosidade interessante sobre esse expoente x aqui, tá? Eu vou dizer que esse x vai dizer quantas casas a minha vírgula vai andar. E com relação ao seu sinal, para saber se ele é positivo ou negativo, eu vou te dar também uma dica, tá? Se da transformação do número para o formato de notação científica o número diminui, o expoente ele aumenta, ou seja, o x ele é positivo. Do contrário, se da transformação do número para o formato de notação científica o número aumenta, então o meu expoente diminui e, portanto, ele fica negativo. Tá bom? Como isso funciona na prática? Bora lá. Então, a ideia é transformar primeiro cada um daqueles números para o formato de notação científica e depois realizar a operação entre eles, beleza? Então, ó, vamos começar por este número aqui, ó, é o 0,000000016, tá? E aí eu preciso, a princípio, transformar esse número aqui num valor entre 1 e 10, tá? E aí o valor entre 1 e 10 que eu vou encontrar aqui é 1,6, certo? Só que para transformar este número em 1,6, eu vou precisar deslocar a minha casa, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8 casas. Observam, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, a princípio, a minha vírgula deslocou 8 casas. Eu vou colocar um 8 aqui, tá? Com relação ao sinal, basta observar que daqui para cá, o meu número aumentou. Então, se meu número aumentou, meu expoente diminui, fica negativo, tá? Então, negativo por quê? Porque se o número aumenta, o meu expoente diminui, então fica negativo. E 8 é a quantidade de casas que a vírgula teve que andar para nós transformarmos isso para o formato de notação científica. Beleza? A mesma coisa que eu fiz neste exemplo,
eu vou fazer nos outros dois. Então, no caso de 30 mil, ó, eu vou transformar isso aqui em um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10, tá? O número entre 1 e 10 é 3, a vírgula sai daqui de trás do último zero para o 3, então ela vai andar 4 casas e o número diminui, ó. Então o número diminui, expoente positivo. 4 casas é o meu deslocamento, é a minha movimentação da vírgula. Então, ó, 3 vezes 10 a quarta. 4, porque é a quantidade de vírgulas, de casas que a vírgula andou, né? Quantidade de casas que a vírgula andou. E se daqui para cá, ó, se daqui para cá, o meu número diminui, meu expoente aumenta, então ele fica positivo, tá? Fizemos isso com os dois valores que se multiplicam aí no numerador, e agora eu vou fazer isso também com o denominador, tá? Transformar este número 0,0024 em um valor entre 1 e 10 vezes uma potência de 10, tá? Com isso, a minha vírgula vai ter que andar 3 casas e o meu número aumenta, portanto, o expoente é negativo, tá? Vai ficar, então, menos 3, tá? Menos porque o número daqui para cá aumenta e 3 porque é a quantidade de casas que a vírgula andou. Beleza? Então, o primeiro passo está concluído. Nós transformamos os números para o formato de notação científica. E aí você já percebe que eles já ficaram mais simples, tá? Ficou tudo mais simples com isso. O que precisamos agora é jogar esse resultado na expressão que a gente quer calcular, certo? Então, assim farei, ó. O um monte de zero aqui, 16, que é 1,6 vezes 10 a menos 8. O 30 mil, que é 10, ou 3 vezes 10 a quarta. E esse 0,024, que é 2,4 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Na sequência, o que eu vou fazer aqui, ó? 1,6 vezes 3, que é a mesma coisa que 16 vezes 3, 48, mas com uma casa decimal fica 4,8, e vou também multiplicar as potências de mesma base. Para isso, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 8 mais 4, ou seja, 10 elevado a menos 4. Então, ó, só recapitulando, 1,6 vezes 3 dá 4,8, ó, 48 com uma casa decimal. A multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, somo os expoentes, então menos 8 mais 4 dá menos 4. E o meu denominador, a princípio, continua o mesmo, tá? Na sequência, eu vou dividir aqui esse 4,8 por 2,4. E aí, para facilitar um pouquinho para vocês, ó, volto uma casa decimal aí em cima, volto uma casa decimal aqui embaixo. Então, vou ter 48 dividido por 24, que dá 2. Tá? Tenho também uma divisão de potências de mesma base, onde eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vou ficar com 10 elevado a menos 4, menos menos 3. Ou 10 elevado a menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, no formato de notação científica, a nossa resposta seria aí 2 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Mas eu sei que você quer colocar a tua resposta no formato convencional. E aí, o que você vai observar? Você vai observar que como o meu expoente ele é negativo, o número, né, da transformação para a notação científica, ele aumentou, tá? Se o expoente ele é negativo, o número aumentou. Então, desfazendo isso, ele tem que diminuir, andando, então, uma casa para a esquerda, tá? Ó, então, o número vai diminuir, porque o expoente é negativo, ó, diminui o número, e ele anda uma casa com uma vírgula, vai ficar, então, 0,2, e essa é a nossa
resposta. Então, perceba, a gente resolve o problema de maneira muito fácil e você, tenho certeza que vai precisar disso, principalmente para a prova de ciências da natureza no Enem, tá bom? Se gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, divulga esse vídeo para os amigos e vamos à frente, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu! E aí, ó, a ideia é bem simples. A ideia é bem simples. Lembrem que toda potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais, beleza? Potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais. Então, eu só posso aplicar as propriedades da potenciação quando eu tiver uma multiplicação ou uma operação similar à multiplicação, que no caso é a divisão, tá? Então, via de regra, as propriedades de potenciação ou servem para multiplicação ou servem para divisão. Para adição, para subtração, não existe nenhuma propriedade, certo? Então, eu não posso aqui, do jeito que a expressão está, aplicar uma propriedade e resolver o meu problema, tá? Mas eu posso lembrar que numa potência, a base é o número que vai ser multiplicado e o expoente vai dizer quantas vezes ele vai ser multiplicado, certo? Então, aqui, ó, 10 elevado a 10 é o 10 multiplicado 10 vezes. 10 elevado a 20 é o 10 multiplicado 20 vezes. 10 elevado a 30, o 10 multiplicado 30 vezes. 10 elevado a 40, o 10 multiplicado 40 vezes. E 10 elevado a 50, o 10 multiplicado 50 vezes. Tá? Então, sabendo disso, sabendo dessa definição de potenciação, eu posso trabalhar tanto no numerador quanto no denominador as potências sempre em função menor, tá? Então, aqui eu vou tentar trabalhar em função de 10 elevado a 10 e aqui embaixo eu vou tentar trabalhar em função de 10 elevado a 30. É uma dica que funciona bastante, tá? Trabalhar em função da potência menor, tá? Vou fazer isso para o numerador e depois para o denominador. A princípio, separadamente. E aí eu posso chegar a essa conclusão aqui, ó. Que quando eu multiplico 10 20 vezes, eu multiplico 10 vezes mais 10 vezes. E quando eu multiplico 10 30 vezes, eu multiplico 10 vezes mais 20 vezes. Veja, eu estou trabalhando em função da potência menor, que tem expoente 10. Então, o 10 elevado a 20, o expoente 20 eu transformei em 10 mais 10. E o expoente 30 eu transformei em 10 mais 20. Tá? Da mesma forma que eu trabalhei aqui no numerador, eu vou trabalhar no denominador, só que em função do expoente 30. Então, 30 vai entrar normal, 40 eu vou dizer que é 30 mais 10 e vou dizer que 50 é 30 mais 20. Beleza? Vamos lá. Então, eu estou multiplicando, por exemplo, aqui, ó, em 10 elevado a 10 mais 10. Eu estou multiplicando o 10 10 vezes e depois mais 10 vezes. Aqui, no 10 elevado a 10 mais 20, eu estou multiplicando 10 10 vezes e depois mais 20 vezes. E assim sucessivamente. Então, eu poderia reescrever essa expressão assim, ó. Quando eu multiplico 10 10 vezes depois mais 10 vezes, ó, 10 a décima vezes 10 a décima. Porque lembrem, uma multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, somos expoentes, tá bom? Aqui, ó, se eu multiplico 10 vezes depois mais 20 vezes, ó, 10 a décima vezes 10 elevado a 20. 30 mais 10, ó, 10 elevado a 10 elevado a décima. 30 mais 20, 10 elevado a 30, 10 elevado a 20. Tranquilo? E aí eu vou perceber que tanto no meu numerador, tanto na parte aqui de cima, quanto aqui na parte de baixo, eu tenho algo comum, tá bom? Só que antes de você perceber que o comum na parte de cima é o 10 elevado a 10 e embaixo é o 10 elevado a 30, vamos lembrar de uma coisa super importante.
lembrar que essa primeira potência aqui, ó, aparentemente ela não está multiplicando ninguém. E quando isso acontece, tá? Quando aparentemente um número não multiplica ninguém, eu posso dizer que ele está multiplicando 1, tá? Vale para essa primeira potência do numerador e vale também para essa primeira potência do denominador. Pronto. Agora eu posso ver que 10 elevado a 10 é comum na parte de cima, 10 elevado a 30 é comum na parte de baixo. Processo de fatoriação aqui, ó. Você separa o que é comum e deixa o que não é comum. É uma fatoriação por fator comum. É o colocar em evidência. Então, você coloca para fora o que é comum, o que se repete. E no caso aqui em cima é o 10 elevado a décima. E no caso aqui de baixo é o 10 elevado a 30. E o que não for comum fica dentro dos parênteses, tá? Então, você joga para fora o que é comum, tanto em cima como embaixo. E vai sobrar o quê? 1 mais 10 a décima mais 10 elevado a 20. Em cima, 1 mais 10 elevado a décima mais 10 elevado a 20 embaixo. Beleza. Eu tenho agora uma multiplicação e eu vou observar o quê? Que esse número que está dentro dos parênteses na parte de cima e esse número que está dentro dos parênteses na parte de baixo, eles são exatamente iguais. E eu estou dividindo um pelo outro. E é claro, quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1. Ou seja, eles se cancelam. Então, eu corto esse parênteses de cima com esse parênteses de baixo. Vai me sobrar o quê? 10 elevado a décima dividido por 10 elevado a 30. Onde me sobra simplesmente uma divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vou ficar com 10 elevado a 10 menos 30. 10 menos 30 ou simplesmente 10 elevado a menos 20, que é a resposta mais simples para a nossa expressão, tá? Então, com isso, a gente resolve um probleminha de potenciação, uma expressão que aparentemente é um pouco complicada e resolve ela de uma maneira super simples, usando também recurso de fatoriação. Aí, no caso, nós temos uma fatoriação por fator comum, o famoso colocar em evidência, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem amanhã, sexta-feira, aulão de física aqui no meu canal, 8 da noite, tá? Se eu fosse você, não perderia por nada, tá bom? Valeu e até a próxima. Fui!